Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. E hoje eu quero falar de um arco que eu estava lendo recentemente do Batman, que é Silêncio. Por que eu fui atrás desse quadrinho? Bom, primeiro que eu já tinha curiosidade, eu já queria ler ele há muito tempo, porque ele é escrito pelo Jeph Loeb. O Jeph Loeb ele é o autor de O Longo Dia das Bruxas, lá ele trabalha com Tim Sale, que é um artista que normalmente desenha as histórias dele. Eles fizeram também Demolidor Amarelo, Capitão América Branco, Homem-Aranha Azul e uma série de outras coisas, Superman as Quatro Estações. São histórias que pegam um lado mais pessoal dos personagens, principalmente, e explora de uma maneira que eu acho mais interessante. Eles decidem um ponto mesmo que eles vão falar daquele personagem. Então o Demolidor vai falar do passado, do drama da vida dele, o Homem-Aranha vai falar dos romances, o Batman normalmente eles falam do lado detetive. Mas aqui quem desenha com ele é o Jim Lee, o grande Jim Lee, que era um dos cabeças aí até recentemente por trás da parte de quadrinhos da DC, um dos caras que explodiu nos anos 90 desenhando super-heróis e que é um autor aí extremamente prestigiado. E o colorista é o Scott Williams. Eu já queria ler esse quadrinho, mas depois que eu vi o trailer do The Batman, que vai sair, eu acho que ficou para 2022 agora, não tenho certeza, tem um personagem que aparece ali no começo, que ele tem a cara toda cheia de mordaças, parece, né? Cheia de papel. E todo mundo ficou pensando, será que é o Charada? Será que é o Charada? Mas acontece que tem um personagem no quadrinho que ele é exatamente assim e ele chama Hush, ou em português, o Silêncio. Então eu acho que esse personagem pode ser o Hush que tá ali no filme. Faz sentido dentro da proposta do que está sendo apresentado, vocês já vão entender o porquê. E ele tem ali uma leve ligação com o personagem que já é confirmado que vai estar no filme, não posso falar por causa de spoilers do quadrinho. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a respeito então do quadrinho mesmo, né, sinopse. Silêncio se passa num momento onde o Batman ele já é um Batman que conhece melhor as coisas, diferente do Longo Dia das Bruxas, que é uma história do começo da carreira do Batman. E ele começa a ver que tem alguém que sabe algo a respeito do Batman, algo talvez do Bruce Wayne, que está indo atrás dele, que está tentando deixar a vida dele extremamente caótica. Então o interessante é que ao longo de 12 capítulos, imagino como foi na época, né, saindo um por mês, todo mundo querendo saber que era o Silêncio, o Batman começa a ficar doido, tenta descobrir quem é, vê um monte de vilão passando no meio dessa história, até o Coringa aparece, o Cara de Barro vai aparecer também, e ele não consegue descobrir o que está acontecendo. E ele sabe que um monte de gente está sendo manipulada de uma maneira que alguém que conhece ele, que sabe bem quem ele é, está indo diretamente atrás dele. E parece ter alguma motivação meio estranha ali, talvez alguma coisa de vingança, ele não consegue entender o porquê. É legal que a gente vê também alguns personagens que ainda não haviam sido explorados, né? Na verdade não existiam, foram criados pelos autores aqui nesse quadrinho, falando um pouquinho do passado do Batman. Então é bem uma história de detetive, achei legal, eu gosto desse suspense no Batman. O que eu não gosto? Fica muito preso, depende muito da revelação final, por assim dizer. Eu já conhecia, como eu gosto muito de quadrinhos, sempre procuro ver o que eu vou ler agora, eu já tinha sinopse dessa história. Então essa falta da surpresa no final, eu sinto que o fio condutor ali da narrativa perde um pouco por causa disso. Mas mesmo assim eu acho o Jeph Loeb um cara muito competente em roteiro. Não gosto muito da arte do Jim Lee. Pois é, apesar de ser uma arte muito bem feita, extremamente anatômica, qual que é o meu problema com isso? Aí a gente tem que contextualizar um pouquinho, tá? Isso aqui eu acho que no começo dos anos 2000, mas o Jim Lee ele vem daquela fonte dos anos 90 muito forte, onde quadrinho, para vender, os personagens tinham que todos ser anabolizados. Então todo mundo no quadrinho é muito grande, é muito musculoso. As mulheres sempre têm muito peito, muita bunda, sempre estão em poses que elas precisam exibir essas posições, né? Então assim, putz, eu não gosto desse tipo de coisa, eu nunca curti muito. E aqui eu sinto que o Jim Lee ainda estava vivendo muito essa fase. Olha, por exemplo, essa cena logo do começo, né? O Batman e a Mulher Gato pulando, e o Batman pula numa posição que a gente vê muito todos os músculos dele, e a Mulher Gato numa posição que essencialmente a gente precisa ver a bunda e o peito. Né? Vai quebrar a coluna, porque ela sempre aparece dessa maneira. Então não gosto muito por causa disso. É muito competente, a narrativa do Jim Lee é ótima, funciona bem. Mas assim, eu prefiro muito mais quando o Jeph Loeb está trabalhando com o Tim Sale, que é um cara que eu acho que tem uma arte que é mais delicada, trabalhar muito no alto contraste, ela é mais sintética, ela trabalha muito nos contornos, eu acho lindo. Vale o quadrinho? Vale.
Em relação à versão, eu tenho uma versão da Panini, né, capa brochura aqui, um pouquinho mais antiguinha. Não é difícil encontrar, a Eagle Moss lançou em 2 edições, vai sair na Lenda do Batman agora, que eu acho que também é da Eagle Moss. Saiu numa versão capa dura também da Panini, vocês vão encontrar. Não é muito barato, tá? Eu acho que a nova, numa promoção vocês pegam por uns 70, 80 reais. Mais barato isso que é difícil. Mas o que eu gosto dessa versão é que, quer ver, ó, a gente tem 300 e poucas páginas, e até a página 200 realmente é história, né? Tudo isso aqui. Tudo isso que ainda dá uma quantidade alta aqui de páginas, são capas, roteiros, entrevista com os autores do porquê que eles estavam fazendo essa história da época, como foi a repercussão na época, é legal saber, porque a internet ainda não era tão forte, né? Então as pessoas realmente ficavam em dúvidas. Tem muita coisa explicando, referenciando alguns acontecimentos, algumas ideias de certas páginas. Então, essa versão eu achei bem legal. Algumas páginas só arte finalizadas. Tá fora de catálogo, só usado, tá? Agora para encontrar isso aqui. Mas é isso. Quer saber um pouco mais? Quer alguma pista do filme The Batman que vai sair? Procura Silêncio. É um bom quadrinho. Não tá no meu top 5 de melhores histórias do Batman, mas já viria logo na sequência. Com certeza uma história que eu recomendo. Muito obrigado, forte abraço e até mais.